Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Frank Salles, vou conduzir aqui a aula 35. Nós vamos fazer agora uma revisão, pessoal. Essa semana vocês fizeram um questionário, né? O questionário, e a gente vai corrigir alguma dessas questões desse questionário para a prova que vocês irão resolver. Então, a parte que vou abordar mais aqui é a parte de composição de movimento e de lançamentos. Então, uma das questões que vocês fizeram, né? Fiquem atentos, pessoal, porque como ele gera valores diferentes para cada questão, então talvez os valores que eu estou resolvendo não sejam os valores que caíram na sua prova. Então, o que é importante? Que você anote a solução. Lá na pasta, né, lá no AVA, vai ter, além da aula e do chat, vai ter também um arquivo com a resolução dos exercícios, dessa apresentação. Então, é só para vocês ficarem, poxa, esse valor, não encontrei esse valor. Não fiquem preocupados em relação ao valor, porque cada questão, né, vai ter um valor diferente. O que é mais importante aqui é observar como que eu vou fazer essa revisão e como que eu vou solucionar a parte que eu vou revisar das equações de cada um dos problemas. Então, observe essa primeira questão, pessoal, é aquela que tem uma caixa perfurada por uma bala. Uma caixa de papelão vazia, transportada na carroceria de um caminhão que trafega a 72 km por hora no trecho reto de uma estrada, é atravessada por uma bala perdida, projétil. A largura da caixa é de 2,1 metros. Então aqui, né, um desenho aqui vou mostrar para vocês. Essa largura é 2,1 metros. E a distância entre as retas perpendiculares, as duas laterais perfuradas pela caixa, e que passam respectivamente pelos orifícios de entrada e de saída da bala, ambos na mesma altura, é de 0,16 metros. Então aqui é 0,16 metros. Então a caixa está se movimentando para cá, o tiro ele entra aqui e sai aqui. Você pensou, mas o tiro saiu depois? Não. É porque na verdade é que a caixa também está em movimento, né, pessoal? Eu tenho aqui dois movimentos ocorrendo e são simultâneos. Eu tenho tanto movimento nessa direção como nessa direção e simultâneos. O que ele pergunta? A partir desses dados, determine a velocidade da bala. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, observem a velocidade, foi dada em quilômetros por hora. Porém, tanto a largura da caixa como a distância entre aqui os dois furos foram dados em metros. Então, eu vou converter essa velocidade, primeira coisa, para metros por segundo. Então, como é que eu faço? Divido por 3,6. Então, 72 por 3,6 dá 20 metros por segundo. Eu fiz aqui uma animação para vocês verem o que está acontecendo. Separei os dois movimentos, mas tenham em mente que esses movimentos acontecem ao mesmo tempo. O primeiro movimento é o do projétil, ele faz isso. Claro, se a caixa tivesse parada, ele iria sair aqui. Porém, a caixa está em movimento para cá. Então, na verdade, os dois acontecem juntos. A bala entra aqui e sai aqui. Então, são movimentos simultâneos. Se são movimentos simultâneos, o tempo que o projétil gasta para atravessar a caixa é o mesmo tempo, pessoal, que o caminhão, a caixa sobre o caminhão sai dessa posição e vem para essa. Então, eu coloco assim, o tempo do projétil para fazer isso é o mesmo tempo do caminhão para fazer isso. São movimentos com velocidade constante, são movimentos uniformes. Então, o tempo do projétil e o tempo do caminhão que eles gastam é simplesmente tempo, é espaço sobre velocidade, tanto para o projétil como para o caminhão. E esses aqui são iguais. Se você igualar os dois e levar em conta que qual vai ser o deslocamento que o projétil vai ter? Vai ser essa largura da caixa, velocidade do projétil, e qual que vai ser o deslocamento do caminhão para que a bala o atravesse? É daqui para cá, xm, dividido pela velocidade do caminhão que eu converti 20 metros por segundo. Aqui agora basta eu substituir os valores, o LM 2,1, XM 0,16, velocidade do projétil é o que ele quer. Eu passo esse termo aqui multiplicando, tá? Aqui é feita a multiplicação, e a velocidade do projétil sobe e esse XM que desce, que é o 0,16. Quando você fizer a conta, eu obtenho que a velocidade desse projétil é 265. Próximo exercício, metros por segundo, né? Deixa eu só voltar aqui, metros por segundo, agora que eu me lembrei um detalhe, lá no questionário do AVA ele também pede para você anotar qual é a unidade correta. Então aqui, 262,5, claro, o resultado seu pode ser diferente, e aqui o meu deu em metros por segundo.
Questão 2. Pessoal, a questão 2 é a questão do avião, né? Um avião que está voando, vai lançar uma caixa e essa caixa tem que ser resgatada por um barco. Então ele fala o seguinte, isso aqui é uma situação de lançamento horizontal. Se vocês se lembrarem, né, como é que é o lançamento horizontal, tem o voo horizontal desse avião, quando ele soltar a caixa aqui, nós já falamos isso antes, nas aulas anteriores, né? Por inércia, a caixa não vai cair aqui direto. Ela tem uma velocidade aqui que ela vai manter, então vai ter uma composição de movimentos. Ela vai ter tanto movimento na horizontal como na vertical. Na horizontal esse movimento vai ser uniforme e na vertical ele vai ser acelerado devido à aceleração da gravidade. Então ele fala que um avião que desenvolve uma velocidade constante está a uma altura h e uma distância, nesse ponto aqui, né, x de um barco, quando ele abandona a caixa de suprimentos. Determine o que se pede utilizando as unidades do SI, metro e segundo, e adote G igual a 10 metros segundo ao quadrado. Primeiro ele quer o tempo de queda da caixa de mantimentos, para esse valor específico aqui de altura, cada um vai ter o seu valor de altura aí na sua questão. E o item B, qual é a posição que o barco tem que estar dessa linha vertical aqui, quando o avião libera a caixa, né? Sabendo que os mantimentos caem durante um tempo de 2,5 segundos e a velocidade do avião aqui, ó, é de 28,5 metros por segundo. Então vamos resolver, pessoal. Fiz aqui uma animação para vocês. Então tá o avião, tá a caixa, né? Então, à medida que o avião voa na horizontal, ele solta a caixa, e o movimento da caixa vai ser esse movimento aqui, né? Seguindo uma parábola aqui. Então, aqui é o tempo de queda, né? Ou seja, o tempo que a caixa se movimenta para a direita é o mesmo tempo que ela está se movimentando aqui para baixo. Claro que ela não faz isso, né? Ela faz esse movimento aqui. Mas o que é importante? O tempo de queda, ou seja, o tempo aqui na vertical, eu separo os movimentos, eu vou aqui estudar o movimento vertical da caixa. Então, para saber o tempo de queda, basta pensar na equação, na função horária para um movimento vertical. Eu estou imaginando com a aceleração da gravidade G para baixo e o eixo Y medindo, aqui seria a altura 0 e aqui vai aumentando a altura, então vai ser, a caixa é liberada, então a velocidade inicial vertical igual a 0, ela sai da altura h menos g sobre 2t ao quadrado. Quando eu faço isso, pessoal, com os dados que eu tenho aqui, né, eu já tenho o valor de h, o h é 23,1. Eu vou pensar o seguinte, em quanto tempo ela gasta para chegar aqui embaixo, que seria y igual a 0. Então, para fazer isso, é uma equação que vocês já viram, nós já demonstramos isso para vocês, né, que vai ser 0. Aí eu passo esse h para o outro lado, passo 2 multiplicando, fica 2h, o g passa dividindo, o termo todo aqui vai para o outro lado, vai ficar positivo, e esse quadrado aqui no tempo passa como raiz quadrada. Eu chego a essa equação. Como eu falei para vocês, é uma aula de revisão. Você poderia já aplicar essa equação aqui que a gente tinha mostrado lá atrás, em outra aula. Mas aqui eu quero revisar, então eu estou indo devagar, ponto por ponto, para vocês entenderem melhor. Então aqui, pessoal, para encontrar esse tempo que ela gasta para chegar ao solo, 2 vezes a altura sobre a aceleração da gravidade. Então está aqui 2 vezes 23,1 dividido pela aceleração da gravidade. Quando você faz essa conta, o resultado vai dar um tempo aqui de 2,15 segundos. Essa aqui vai ser a resposta do item A. Item B. No item B, pessoal, qual que vai ser essa distância? Qual deve ser essa distância x? De modo que quando o avião libera a caixa desse ponto para cá cai exatamente aqui no barco, não afunde e perca os mantimentos, né? Então o que ele pede agora é o seguinte, que o tempo que ela vai viajar aqui, né, um tempo diferente, ele considera um tempo até chegar aqui embaixo 2,5 segundos. Então, pessoal, observe, na horizontal, vou pensar só agora o movimento horizontal, o movimento uniforme. Então, o espaço que ele percorre é a velocidade dele vezes o tempo. Claro, a velocidade da caixa aqui na horizontal é a mesma velocidade do avião. E o tempo é o tempo que ela gasta daqui para cá, que foi dado. Então, se você substituir os valores, foi dada a velocidade do avião, lá no enunciado, 28,5 metros por segundo, e o tempo aqui para que a caixa chegue até o barco, 2,5. Fazendo essa conta, então o barco tem que estar posicionado em relação a esse ponto aqui, né, o instante que o avião libera a caixa, a 63,75 metros. Questão 3, pessoal. O que vai ser a questão 3? Na questão 3,
a gente vai resolver uma questão de lançamento oblíquo. Então você tem aqui um sistema de irrigação, né? Eu tenho uma mangueira, essa mangueira aqui ela emerge aqui do solo fazendo um ângulo de 30 graus. Então quando for ligada a água, essa água vai vir por aqui, vai sair aqui, vai ser lançada, vai ser jogada e vai realizar um movimento oblíquo. Então o que ele pede aqui? Um sistema de irrigação de um jardim utiliza uma mangueira subterrânea, como ilustra a figura. Determine o que se pede nas unidades do sistema internacional e considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o item A, o que ele vai pedir? Qual é o tempo de voo para uma fração do jato de água que foi lançada com uma velocidade de 2,8 metros por segundo? Então, aqui vem uma parte do jato de água, né? Claro que, na verdade, o jato é contínuo, vamos pegar só uma fração desse jato. Então, ele é lançado, vai fazer aquele movimento aqui parabólico, nós já estudamos isso, e vai cair aqui no chão. E ele quer saber quanto tempo que ele gasta para sair daqui, ir até o ponto mais alto da trajetória e depois retornar para esse mesmo nível aqui. Item B, o alcance dessa fração de água que foi arremessada com a velocidade aqui inicial de 5 metros por segundo e que voou durante 1,1 segundo. Pessoal, não confunda, esse 1,5 segundos aqui é um tempo também, né, total de voo, mas é diferente do que você vai ter aqui. Aqui ele pede em uma situação e aqui ele pede em outra situação. Então os dois itens são independentes. Então vamos resolver a questão, o item A. No item A ele pede o tempo de voo. Então vamos lá. Então está aqui o jatinho de água, né? Coloquei. O que ele vai fazer? Esse lançamento aí, né? Nós vamos ter um lançamento oblíquo, então a trajetória desse jatinho de água aqui vai ser essa parábola. Então, ele fala o seguinte: qual que vai ser o tempo de voo? Quanto tempo que ele gasta para sair daqui para cá? Pessoal, a gente tem que se recordar de algumas coisas. Esse tempo de voo, claro, ele pede no item A, né, para você calcular, usar inicialmente uma velocidade de 28 metros por segundo aqui, né, de saída. O tempo de voo, pessoal, ele é dado pelo 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, você despreza a resistência do ar. Esse é um problema que a gente está desprezando, a resistência do ar. Então esse jato, o jato de água, essa fração sobe, chega no ponto mais alto, então gasta um tempo de subida. Do ponto mais alto ele desce e chega até aqui embaixo, um tempo de descida. Esses dois tempos são iguais, o tempo de subida e então o tempo de descida. Então o tempo de voo é o tempo que ele permanece aqui no ar, que é 2 vezes o tempo de subida. Como que nós podemos encontrar esse tempo de subida? Recordem-se, pessoal, de outra função horária, quando eu analiso individualmente só o movimento vertical desse lançamento. Só no movimento vertical, a velocidade ela não é constante, né? Na horizontal a velocidade é constante, na vertical não. A velocidade em y ela é igual a v0y menos, porque eu estou considerando o eixo y para cima, e a aceleração da gravidade para baixo, gt. O que acontece, pessoal, num ponto bem interessante, aqui em cima, chamado apogeu dessa trajetória, no ponto mais alto que ele chega. Bem, a velocidade, pessoal, em y é igual a zero, ou seja, ele deixa de subir, ele vai começar a descer. E a velocidade da esfera, do corpo, no caso aqui do jato de água, passa a ser nesse ponto somente a velocidade horizontal, que é o que faz ele ir para frente. Então, o que é importante aqui? A velocidade y é igual a zero. Então, nesse ponto aqui, a velocidade y é igual a zero. Se eu pegar aqui a velocidade v0y, a velocidade inicial de lançamento vertical, basta pegar v0 vezes o seno do ângulo, no caso seno de 30, nós já vimos lá, né, decomposição dessa velocidade. A velocidade em x é a velocidade em y, a velocidade em x é dada pelo cosseno do ângulo, velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, e a velocidade em y, velocidade inicial vezes o seno do ângulo. E o que acontece? G é igual a 10 e com isso eu consigo um tempo para ele chegar nessa posição, ou seja, o tempo que ele chega na posição de maior altura, o tempo de subida.
Então, resolvendo essa equação, né, colocando aqui 0, posso passar esse termo para o lado de cá, fica gt é igual a v0y, isolando o t, então passo o g dividindo. Então, fica v0y sobre g. Essa equação nós já estudamos também, já vimos, você poderia até começar por aqui se você quisesse. Mas eu resolvi fazer toda essa revisão e mostrar de onde que ela vem. Então, o tempo de subida, pessoal, é dado pela velocidade vertical inicial em y sobre a aceleração da gravidade. Como que eu calculo essa velocidade inicial vertical, ou seja, ao longo do eixo y? Você vai pegar qual que é a velocidade inicial e vai multiplicar pelo seno do ângulo θ. Vertical vezes o seno, horizontal vezes o cosseno, desde que o ângulo esteja aqui, né? Colocando os valores, ele pede para um valor de V0 28, seno de 30 0,5 e a aceleração da gravidade 10. Fazendo essa conta, pessoal, o tempo de subida vai ser 1,4 segundos. Então, em 1,4 segundos ele chega aqui em cima. Logo, ele vai gastar também 1,4 segundos para descer. Então, qual vai ser o tempo total de voo? 2 vezes 1,4, que vai dar 2,8 segundos. Próximo item, pessoal, item B. Agora ele muda também aqui, os itens são independentes, né? Ele pede para você calcular o item B com um valor de velocidade inicial diferente. Para mim apareceu a velocidade inicial de 5 metros por segundo quando eu acessei o questionário e fui resolver a questão. Então, pessoal, o que é esse A? É o alcance horizontal, ou seja, quando esse jato for lançado, parte desse jato que for lançado, ele vai fazer isso e vai chegar bem aqui. Então está lá, né, o movimento. Então eu quero saber o seguinte, da onde ele foi lançado até aqui, qual foi o alcance, qual é a distância horizontal que ele percorre. Pessoal, quando você lida com movimento oblíquo, a parte, até mesmo no lançamento horizontal, tanto lançamento oblíquo como horizontal, a parte mais simples de resolução é quando você tem o movimento na horizontal, porque ele não é acelerado. Se não é acelerado, aqui é um movimento uniforme. Então, para encontrar o tanto com a distância percorrida na horizontal, ou seja, aí ele dá um tempo aqui, né? Ele quer ver um tempo diferente, ele fala aqui agora um tempo de voo de apenas 1,5 segundos, é diferente do tempo que você encontrou no item A, não tem problema. Para encontrar o tanto que ele anda aqui na horizontal, o que você vai fazer? Bem, espaço é igual a velocidade inicial vezes o tempo. Professor, mas eu poderia usar aquela equação S é igual a S0 V vezes o tempo? Sim, você pode, na verdade é a mesma, né? Eu só peguei o S0 e coloquei para o lado esquerdo, então ficou S menos S0, que é o ΔS, dá na mesma. Vamos substituir os valores. O que eu estou chamando de ΔS? Esse é o alcance horizontal, tanto que ele anda. Quem que eu estou chamando de velocidade inicial em x? É a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, e o tempo é o tempo de voo, né? Que ele gastou daqui para cá, que foi 1,5 segundos. Então aqui eu vou colocar V0 cosseno de 30 vezes o tempo de voo. Cosseno de 30, pessoal, 0,87. Tempo de voo 1,5. E a velocidade inicial foi dado no enunciado 5. Quando você faz essas contas, então ele vai percorrer uma distância aqui horizontal de 6,52 metros. Quarta questão, pessoal. Essa quarta questão é vinculada à composição de movimentos, né? Movimentos que ocorrem em duas direções ou em uma ou duas direções. Esse aqui é mais quando a gente lida com a questão de velocidade relativa, né? Então essa figura é bem interessante, é uma figura animada que você tem um barquinho que está navegando. Então esse barquinho aí, ó, quando você pensa em o que é velocidade relativa, eu posso ter a velocidade relativa dele em relação à água e a velocidade relativa dele em relação a alguém que está fora da água, num referencial estacionário. Então essa que é a ideia. Tem um termo para vocês se lembrarem que é velocidade de arrasto, né? Aquilo que arrasta o barquinho, eu estou chamando aqui de velocidade da correnteza. Então ele fala o seguinte, um barco com modo de velocidade V barco em relação às águas se desloca no mar que apresenta uma correnteza com módulo de velocidade V correnteza. V correnteza é velocidade de arrasto. Em relação à praia, que é o referencial, né, o observador estacionário. Determine o que se pede. São 3 itens nessa questão, pessoal. Novamente, os valores aqui são aleatórios, né? Cada pessoa fez com valores aleatórios.
Fiquem mais atentos à solução, como que nós iremos resolver essa questão. Então ele fala o seguinte: sabendo que a velocidade do barco é igual a 33 metros por segundo e a velocidade da correnteza 14 metros por segundo, qual a velocidade do barco em relação à praia quando se move contra a correnteza? Então, pessoal, é só uma observação que eu vou fazer inicial em relação a esses valores da velocidade. Claro, ele gera esses valores aí, são aleatórios, mas para que tenha um significado físico maior, seria mais interessante que essas velocidades fossem dadas em quilômetros por hora. Não vai mudar em nada aqui a nossa resposta, podem ficar tranquilos. Eu dei em metros por segundo e vou responder em metros por segundo. Só que barco não se move, ainda mais um barco desse que não vai se mover a essa velocidade de 36 metros por segundo. Talvez esse modelo de barco nem a 36 km por hora ele consiga se locomover. Mas fiquem mais preocupados nesse momento com a solução. O valor realmente aqui da velocidade em relação ao movimento do barco, ele está superestimado. Sabendo que a velocidade do barco é igual a de 27 metros por segundo e da correnteza 7 metros por segundo, qual a velocidade do barco em relação à praia quando ele se move a favor da correnteza? Então, no item A, contra a correnteza, e no item B, a favor da correnteza. São situações, pessoal, onde as duas velocidades, tanto a de arrasto como a relativa, estão na mesma direção, porém, uma com sentido igual e outra com sentido contrário. Já no item C, sabendo que a velocidade do barco é igual a 19 metros por segundo e a velocidade da correnteza é igual a 7 metros por segundo, qual a velocidade do barco em relação à praia quando se move perpendicularmente à correnteza? Aqui já tem uma diferença de direção, né? No desenho vai ficar melhor para a gente representar isso aqui. Vamos lá, solução, pessoal. Então, para um barco se mover quase 30 metros por segundo, então observe, pessoal, isso aqui seria um barco de corrida, não é esse caso aqui. Talvez aqui fosse 27 km por hora, aí tudo bem, uma lancha dessa aqui conseguiria viajar a essa velocidade. Então, e essa velocidade de correnteza que também é bem alta, viu? Se bem que está mais próximo do valor real, mesmo em metros por segundo. Pode ser que aconteça isso. Então ele fala o seguinte: qual a velocidade do barco em relação à praia quando esse se move a favor da correnteza? Então está o barco e a correnteza. Então o que acontece, pessoal? Volta aqui. Primeiro, velocidade do barco. Coloquei aqui para a esquerda. Então está o vetor velocidade do barco, que eu não coloquei a representação vetorial. É uma situação aqui que eu escolhi, pessoal, que os dois estão na mesma direção, né, que eu falei inicialmente, então optei por não colocar aqui a anotação vetorial, já que os dois estão na mesma direção. Aí eu vou diferenciar um do outro a parte apenas do sentido. Aqui é a velocidade da correnteza, né, correnteza, então os dois estão no mesmo sentido. Então, se os dois estão no mesmo sentido, pessoal, e na mesma direção, o que eu vou fazer é o seguinte: só vou usar a questão de sinal. Ambos terão sinais positivos. Então aqui a equação para movimento relativo, claro, é uma equação vetorial. Observem que todos eles estão aqui na notação vetorial. Aqui é uma simplificação, uma vez que eles estão na mesma direção. Então, se eles estão na mesma direção, omito aqui a notação vetorial, não estou colocando. Aí eu penso na velocidade do barco e da correnteza. O que iria mudar de um para o outro? O sentido. Como os dois estão com o mesmo sentido, eu botei velocidade positiva tanto para o barco como velocidade positiva para a correnteza. Claro, a velocidade resultante vai ser a velocidade do barco mais da correnteza e vai ter o mesmo sinal, né? Positivo. Então tá aí, ó, velocidade resultante. Agora, para calcular isso, basta substituir os valores. Velocidade do barco 27, a velocidade da correnteza 7. Aí você vai ver que a velocidade resultante é de 34 metros por segundo. Aí você, poxa, professor, mas a gente já deu a velocidade do barco que era 27. 27, pessoal, em relação à água. Quando você pega essa velocidade e soma com a velocidade da correnteza que ainda está empurrando o barco para frente, para quem está fora da água, vai ver uma velocidade diferente, uma velocidade maior, 34 metros por segundo. Item B. No item B há uma inversão, né? No item B agora, o barco tem uma velocidade que eu vou colocar para a direita e a correnteza tem uma velocidade para a esquerda.
Então agora ele está contra a correnteza, em sentido oposto. Novamente uso essa equação, os dois vetores estão na mesma direção, então vou omitir a notação vetorial. Só que o que eu vou fazer agora? Bem, a velocidade do barco para a direita aqui, ó, e para a correnteza para a esquerda. Eu optei em colocar, bem, os dois têm que ter sinais diferentes. Eu poderia colocar do barco negativo e da correnteza positivo, ou o contrário, do barco positivo e da correnteza negativa. Foi o que eu escolhi. Com isso, pessoal, a velocidade resultante, aí, claro, eu poderia ter uma velocidade resultante negativa ou positiva. Se eu subtraio a velocidade do barco menos da correnteza, eu vejo nos valores aqui, ó, já é um bom palpite, né? Eu sei que o barco não está sendo levado pela correnteza, a correnteza está atrapalhando o movimento dele, mas não está sendo levado. Então eu vejo que a velocidade resultante continua no mesmo sentido da velocidade do barco. Vamos fazer com essa conta? Velocidade do barco 36, da correnteza 14, quando eu faço a conta 22. Então deu positivo, então o barco realmente está se movimentando em relação à praia para a direita. Aí você pode perguntar, professor, e se por acaso esse barco estivesse movimentando apenas a 10 metros por segundo? O que iria acontecer? Eu iria usar a mesma equação. Se a velocidade dele em relação à água fosse de 10 metros por segundo, aqui fica 10 menos 14 menos 4. Aí você teria um valor negativo para a velocidade resultante. O que iria ocasionar isso? Esse vetor não estaria para a direita, ele estaria para a esquerda. Então, mesmo o barco com o motor ligado, tentando aqui ir para a direita, a correnteza iria levá-lo para a esquerda. E no item C, pessoal, é a situação, né? Está aqui os valores da velocidade do barco e da correnteza, velocidade em relação à água, velocidade da correnteza, e ele quer saber a velocidade do barco em relação à praia, o observador lá fora, quando ele se move perpendicularmente igual à correnteza. Então o que eu fiz? Peguei uma situação da praia mesmo, outro barco agora, né? Esse barco está se movimentando aqui nessa direção. Eu estou vendo aqui a praia, nessa situação, aí claro, depende de ventos, tudo, parece que é região dos lagos, mas não é, talvez, parece muito a região dos lagos lá no Rio de Janeiro, mas vamos lá. Vamos supor que eu tenho um vento de maneira que a correnteza esteja para cá, ó. Então ela está apontando aqui na direção da praia, indo assim, ó. Então observe, barco e correnteza perpendiculares aqui, ó. Velocidade da correnteza e velocidade do barco. Aqui faltou, pessoal, nessa situação eles não estão na mesma direção, né? Então aqui eu deveria ter colocado a setinha aqui, mas me perdoe. Então tem essas duas situações, velocidade da correnteza perpendicular à velocidade do barco. Como que eu vou calcular a velocidade resultante? Pela soma vetorial. Então vocês já aprenderam, né, fazer essa soma vetorial, então eu vou somar esse vetor com esse vetor. Quando você somar esses dois vetores, olha aí o vetor resultante, ó. Novamente que deveria ter uma setinha aqui em cima. Quando eu mudei a formatação de PowerPoint para LibreOffice, ele mudou aqui e tirou a minha setinha. Mas ponham aí que aqui tem uma setinha. Então o vetor velocidade resultante é para cá, ó. Então para quem está observando na praia, o barco está indo nessa direção aqui. E ele pergunta qual é o módulo agora desse vetor, né? Já que é um vetor, então perguntar qual é o módulo. Como é que é o cálculo? Bem, esse aqui é perpendicular, isso aqui seria a hipotenusa desse triângulo formado. A hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras, a velocidade de um ao quadrado, mais a velocidade do outro ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Esse quadrado passa por lá com raiz quadrada, né? Eu já vou colocar os valores que foram dados aqui para a velocidade do barco da correnteza. E com isso eu acho uma velocidade resultante de 20,2 metros por segundo. Nessa questão aqui, pessoal, também tinha essa questão da unidade para você pontuar. Aqui estou apenas seguindo os valores que já foram dados, metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo. Vamos aqui para a última questão. Essa aqui eu acho que é a questão mais fácil, né? Uma que envolve apenas deslocamento e vetor deslocamento. De todas essa aqui é a mais simples. Então você tem o deslocamento de um corpo, que ele parte de um ponto e vai tendo os deslocamentos retilíneos e mudando sempre na direção perpendicular à trajetória inicial, né? Ou seja, ele estava aqui na vertical subindo e depois ele foi para a horizontal direita, depois ele foi para a vertical descendo, horizontal direita, depois vertical descendo.
Então ele fala o seguinte: a ilustração representa o deslocamento de um móvel durante um intervalo de tempo daqui de A até B, né? T segundos. E o módulo, observe que eu grifei de cada vetor desse aqui, pessoal, é S metros. Aí, claro, para cada questão ele deu um valor diferente. Aí ele fala o seguinte: considerando que todos os vetores são ortogonais, o que significa ortogonais, pessoal? Fazem 90 graus aqui um com o outro. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Determine o que se pede utilizando as unidades do SI. O módulo do vetor deslocamento vetorial para cada pedacinho desse aqui igual a 7,3 metros. Então vamos resolver, pessoal. Então, se eles são ortogonais, vamos determinar esse módulo do vetor deslocamento vetorial. Então, o que seria esse módulo de deslocamento? Primeiro, o que seria o deslocamento vetorial? Pensa o seguinte: ele saiu de... Aqui é 7, né? Que eu estou dizendo lá para cada questão. Ele botou ali 7,3, mas eu acabei mudando aqui, pessoal. Botei apenas 7. O que ele vai fazer? Ele saiu de uma posição A e chegou na posição B. Então, o que é importante? Ele sai do ponto A, sobe, vai para a direita, desce para a direita e desce novamente. E chega no ponto B. Pessoal, deslocamento vetorial é um vetor. E você pega a posição final menos posição inicial. Ou seja, ele saiu, no fim das contas, de A e foi para B. Então, para saber o módulo desse vetor, primeiro tem que saber quem é o vetor, né? O vetor é esse aqui, ó. É um vetor que sai de A para B. Como que eu vou encontrar o módulo desse vetor? Bem, como ele falou que aqui era 7, então eu vou fazer o seguinte. Então aqui é 7, 7, aqui também é 7, aqui é 7. Então eu vou pegar aqui a parte aqui de baixo primeiro, né? Então seria 7 mais 7. E eu tenho essa parte outra aqui, ó, que também seria 7. Então, quando eu vejo que é 7, aqui embaixo 7 mais 7, eu formo um triângulo retângulo. E aqui é a hipotenusa. Então, o módulo desse vetor é a hipotenusa. Então, se o módulo dele é hipotenusa, vai ficar 7 ao quadrado mais 14 ao quadrado, depois eu tiro a raiz quadrada. Então, esse módulo aqui, pessoal, vai dar 16,78 metros. No item B dessa questão, agora que eu lembrei que tem o item B, ele fala o seguinte: para um tempo igual a, no meu caso aqui, 10 segundos, qual vai ser o módulo do vetor velocidade média? Pessoal, o módulo vai ser simplesmente você pegar esse módulo aqui, ΔS, e dividir pelo ΔT. ΔT 10, então daria 1,678 metros por segundo. Então, com isso, pessoal, está aqui feita uma revisão, né, bem interessante, abordando nessa questão de composição de movimentos. Tentei abordar tudo o que nós vimos de maneira bem completa, né, de maneira simples, cada pedacinho, para que você consiga fazer uma boa prova. Então, façam uma boa prova, todos, eu desejo uma boa prova para todo mundo. E no chat vocês podem fazer perguntas. E no fórum também, para que a gente possa auxiliá-los. Fiquem na paz.